Bem, então nesse momento nós teremos a primeira palestra, Transtorno do Déficit de Atenção, Hiperatividade, TDAH, Mitos e Verdades. A palestrante será a doutora Maria Angélica Regala. Teremos como presidente da mesa a doutora Maíta Bittar, coordenação geral, doutora Jaqueline Carrano, secretário, doutor Rodrigo Egídio, e como moderador, doutor Rafael Martins. Passaria a palavra, então, à nossa presidente da mesa e daremos, então, continuidade. Muito obrigado. Bom dia a todos. Meu nome é Maíta Bittar, eu sou psicóloga e neuropsicóloga aqui na ilha, né? Agora a gente vai estar ouvindo a palestra Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade, Mitos e Verdades, né? Com a minha querida amiga Maria Angélica Regala, psicóloga clínica e doutora em saúde mental pelo Instituto de Psiquiatria da UFRJ. Muito bom. Muito bom dia. Apesar das apresentações, agradecimentos do Dr. Rômulo, né, eu não posso deixar de enfatizar a honra e a alegria de estarmos mais um ano juntos, né? Todos vocês, na maioria, né, todos vocês não, a maioria de vocês aqui presentes vem nos prestigiando ao longo desses 15 anos. Então isso não é pouco, né? São poucos eventos que conseguem manter-se com essa frequência anual, e isso nos deixa muito felizes, porque nós trabalhamos numa mesma comunidade e muitas vezes não nos vemos, né? Só nos falamos com certa raridade. E termos pelo menos o evento da SOMEI como um polo de encontro, isso já é uma grande coisa, para que a gente possa se encontrar, trocar nossas experiências, nos vermos e já nos prepararmos para o ano seguinte. Não tem como eu deixar de agradecer a SOMEI, porque o 15º Fórum de Psicologia e Fonoaudiologia, ele só consegue acontecer ao longo desses anos por conta do apoio total, né, dessa entidade que já faz parte da nossa história também, médica, psicológica e fonoaudiológica da Ilha do Governador, e as minhas grandes parceiras, que são todos vocês e todos os outros colegas que também abraçam a causa, divulgam e fazem com que o evento seja realmente conhecido, para que vocês estejam aqui presentes. Então, muito obrigada a todos mesmo, muito obrigada a todos. Eu vou conversar, né, com vocês sobre um tema que já é alvo de estudo, né, meu ao longo de muitos anos. E isso, claro, deixa a gente, né, particularmente envolvida com uma série de questões, né, tanto dos conceitos teóricos quanto da prática clínica. Então, a proposta da palestra de hoje não é dissecarmos o que é o transtorno do déficit de atenção, né, falarmos de todos os detalhes de como e de que forma ele se apresenta, mas trazermos nesse formato, lembrando até que o formato do fórum do congresso desse ano faz com que todos estejamos juntos, né? Todas as áreas estejam juntas aqui. É um sonho já antigo nosso de nos juntarmos. Então vamos ver hoje essa pluralidade acontecendo, de temas e de participação, e justamente por conta disso as palestras vão ser mais curtas, mais objetivas, para que a gente possa conversar mais até do que falarmos exatamente, nos determos à explanação específica ou mais aprofundada de cada tema. Mas com 20 minutos a gente vai conseguir falar sobre bastante coisa. Deixa eu passar aqui para a primeira. Mas mesmo não sendo objetivo me aprofundar sobre o que é transtorno do déficit de atenção e hiperatividade, TDAH, que vai ficar mais fácil eu me dirigir ao termo, né, dessa forma, só para a gente lembrar, ou para quem ainda não teve oportunidade de conhecer, né, ter uma ideia de forma pelo menos resumida. Os sintomas cardinais do TDAH são desatenção, hiperatividade e impulsividade. Sintomas cardinais, porque a gente tem
aí uma gama extensa de outros sintomas tão importantes quanto. Mas a questão principal é nós pensarmos, né, num sujeito na infância, adolescência ou adulto com problemas, com dificuldades em relação à atenção, ao manejo dessa atenção, a hiperatividade ou não e a impulsividade, que às vezes na idade mais de adolescência e idade adulta a gente possa perceber na forma de uma inquietude. Não precisa ser só a hiperatividade uma questão visível, né, da criança ou do adolescente andando para lá e para cá ou saindo muito dos seus lugares, mas uma inquietude. Querer mudar muitas vezes de planos e projetos e assim por diante. Só que esses sintomas cardinais, eles precisam, né, estar presentes no mínimo há 6 meses na vida desse sujeito, né, em grau mal adaptativo e inconsistente com o desenvolvimento daquilo que a gente espera para aquela idade, né? Aquilo que não se encaixa, né, de forma, né, que a gente possa achar que o curso da vida dessa criança, desse adolescente ou desse adulto esteja correndo normalmente por conta justamente do prejuízo desse grupo de sintomas. Então tem que ocorrer frequentemente. Não possa ser só algo que ocorra em casa e na escola e na vida social do sujeito isso não esteja ocorrendo, ou vice-versa, só na escola. Eu acabei de falar isso, né? Só em casa e não na escola e assim por diante, tá? E nem que a gente perceba esse grupo de sintomas a partir, né, de uma idade da vida adulta. Depois a gente vai voltar a pontos que vai reforçar isso que eu estou falando de uma outra forma. E aí eu separei, né, alguns mitos, e os primeiros 4, que eu vou apresentar 6, 4 ligados, né, ao que a gente mais vê hoje em dia circulando pela internet, né, e nas rodas de conversa, né, de repente até hoje em dia nas rodas de WhatsApp. E aí 2 deles finais seriam 2 que eu destaquei da prática clínica, né, daquilo que a gente vê no dia a dia, que se esbarra também na hora do atendimento, na hora da procura, quando alguém vem procurar ajuda ou questionar alguma coisa relativo ao TDAH. Então, o primeiro deles, o primeiro mito, é relativo a o TDAH não existe, né? Como que eu já começo a falar, né, sobre um transtorno, apresentando para vocês, e o primeiro mito eu falo justamente que existe, né, essa questão de que o TDAH não existe, né? É mera invenção. São questões que aparecem em revistas, em jornais, em posts de Facebook, à torta e à direita, né? E aí a gente para e pensa, antes da gente chegar, de repente, o porquê disso, né? Na compreensão mais moderna em relação a diagnósticos em medicina, em psicologia, a gente poderia, né, pensar em diagnósticos categoriais e dimensionais, né? Os diagnósticos categoriais, eles se referem a doenças que existem ou não existem realmente, né? Uma infecção bacteriana, por exemplo, ou ela existe ou ela não existe. Não existe mais ou menos, né? Como é que é aquilo? Tô com quase pneumonia, não tem? Tô com ameaça de infarto, aquelas coisas. Então, só que eu não posso ficar falando muito isso, que lembra que a gente tem muitos médicos hoje aqui, né? A gente não está no nosso cantinho lá, então tem que ter cuidado para não falar besteira. Então, por exemplo, esse exemplo, né? Ou você tem ou você não tem. Só que boa parte, né, dos demais diagnósticos em medicina e psicologia, psiquiatria, como a gente quiser falar, eles são dimensionais, né? Dependendo justamente do número de traços ou de sintomas que a pessoa reúne sobre, né, aquela doença, a gente pode dizer, ele tem determinada doença. E é isso que ocorre com o TDAH, né? Na medida que a gente observa, e isso é um ponto importante, né? A avaliação
diagnóstica do TDAH é uma avaliação clínica, né? É o especialista ouvindo a história desse paciente, seja contada pelos pais e por ele também, dependendo da idade, seja contada só por ele, né? Se for já numa idade adulta. E aí, dependendo do número de sintomas e que enquadra esse sujeito no extremo, justamente, do quadro de traços e sintomas, a gente pode dizer, ali existe uma doença XYZ, né? Só que não basta você ter esse conjunto, né, de traços. Por exemplo, outros exemplos de doenças com diagnóstico dimensional: hipertensão, diabetes, né? Então não basta você ter esse grupo de características relativas àquela doença, mas que esse grupo de sintomas causem um desfecho negativo, um prejuízo real na vida do sujeito. Então ele precisa ter problemas em relação àquilo, né? E aí a gente, mais uma vez, vou me repetir, a gente vai fazer o diagnóstico dessa doença. Então, as pesquisas são claras de que isso, quando eu falo as pesquisas, não são poucas pesquisas, são muitas pesquisas, do quanto o TDAH causa, né, diversos desfechos negativos ao longo da vida do portador. Se a gente começa pela criança, né, se ela teve a chance e a sorte de ser diagnosticada ainda na infância, ela vai ter, provavelmente, desfechos negativos e prejuízos em todas as áreas da sua vida, né? E nem sempre a gente vê doenças que acarretam, né, um prejuízo tão grande. Claro que eu não estou falando, como também em todas as outras isso sempre vai acontecer, de um sujeito resiliente, né, com fatores protetores que ajudam, uma família mais organizada, um temperamento mais tranquilo para certas situações de demanda que ele vai precisar passar, mas na maioria dos casos você vai ver justamente, por exemplo, pegando alguns exemplos só, crianças, maior entrada em emergência pediátrica. Se você ficar lá com uma pranchetinha na porta da emergência pediátrica e conseguisse, se você conseguisse fazer ali uma anamnese rápida, você vai ver que a maior parte das crianças, né, Rafael, de entrada se machucam com muito mais frequência que os demais, né? Retenção escolar, isso a gente está falando de adolescente também. Adolescente, maior número de gravidez indesejada, maior risco, né, de abuso de álcool e drogas, e assim por diante. Adultos, maior índice de acidentes automobilísticos também. Isso para começar, né? Então, existe, apesar dos mais descrentes em relação à existência do TDAH, se há, né, uma observação de que os desfechos não são poucos, né, e nem passam de forma leve, né, na vida toda da pessoa. Esse seria, então, o primeiro mito, né? Como a gente, né, justamente estava falando da questão do diagnóstico do TDAH, como tantos outros, para depressão, para transtornos de ansiedade, são dimensionais, né? A gente só tem que ter muito cuidado com o ponto de corte, a partir justamente de que número de sintomas e de dificuldade nas rotinas, na vida dessa pessoa, justamente ele pode ser enquadrado dentro do diagnóstico. Porque senão a gente cai nisso. Somos todos hiperativos, né? Todo mundo tem TDAH. Não todo mundo tem TDAH, apesar de todos nós termos traços da doença, né? De desatenção, de hiperatividade e de impulsividade, né? Da mesma forma, alguém, né, possa ter depressão, mas todos nós temos traços de desesperança em algum momento, de tristeza, de desânimo e assim por diante, né? Então, esse tipo de colocação, às vezes, pela mídia, né, também faz
essa confusão acontecer, né? Porque somos todos hiperativos? De que forma eu posso ler essa pergunta, né? De uma forma irônica? De uma forma assim, como claro que não somos todos hiperativos, será que existe ou não? Isso é um exemplo, a revista é já antiga, mas temos diversas saindo em diversas fontes também. O segundo, a gente vai falar justamente também de outro mito que o tempo inteiro a gente está lendo, que o TDAH é um produto da sociedade, né? Ou é apenas um produto dessa sociedade ocidental, da civilização americana, né? De que todos têm que estar muito bem, sempre concentrados no foco, com os objetivos sempre claros, muito firmes em relação a tudo que se precisa dar conta hoje em dia na vida. E aí, né, se vem com essa questão, além de se falar que é uma questão, mas aí eu estou me adiantando, da indústria, uma invenção da indústria farmacêutica, mas a gente vai chegar lá, né? Deixa eu ir para aqui e depois eu volto. Quando a gente pensa em prevalência, né, o quanto ocorre, qual é a frequência, né, do TDAH nas diversas populações, nas diversas sociedades, diversos estudos, e um dos maiores estudos feitos em relação a isso, inclusive, acho que é o quinto, né, Rafael, mais aquele artigo que fala justamente da prevalência, é o quinto artigo mais citado em todo o mundo em relação à prevalência do TDAH. O que se observa? Que, independente das diferentes culturas, contextos, características sociais de todos os diversos lugares, a prevalência, a ocorrência de TDAH é a mesma. A média mundial circula em torno de 5,29%. Quando você pega todos esses estudos, né, e separa pela forma metodológica que isso foi investigado, que a população foi investigada, aí a gente vê exatamente, né, que a prevalência ocorre na mesma média no mundo todo. Então, não há uma variação da prevalência de acordo com um país ou outro. Tipo, no Brasil é de um jeito e na Suíça é de outro, né? Nos Estados Unidos é de outro e assim por diante. Mesmo com as diferenças que a gente não pode negar da cultura de cada lugar, né? Então, se aqui... ontem eu fui almoçar na rua e... sentada, era uma pensãozinha lá perto da FRJ que eu vou, e aí tinham poucas pessoas e tinham 3 crianças correndo para lá e para cá gritando. Aí você olha e fala assim, se fosse meu filho, eu, Angélica, não deixaria isso acontecer. Tem pessoas comendo ali naquele momento de descanso, mas não, mesmo assim não me faz pensar, nossa, que horror, tira essas crianças correndo daqui. Não, mas existem outras culturas, em outros lugares, que isso não ocorreria de jeito nenhum. Mas isso não vai causar, né, o desenvolvimento do TDAH em quem quer que seja. Você só vai piorar as circunstâncias do desenvolvimento daquela doença naquele sujeito, naquela família. Até porque, lembrando do que eu estava falando, do que a gente vê de prejuízo na vida dessa criança, a gente está falando de um prejuízo familiar, né? O tempo todo, principalmente quando a gente fala de criança e adolescente. Adulto também, estou falando besteira, porque aí se o sujeito, seja homem ou mulher, é casado, a gente vai perguntar para a esposa ou para o marido e a gente vai ver também o que causa na família também, em relação aos filhos, etc. e tal. Então, a gente sabe que as doenças têm o componente, né, biológico associado aos desencadeadores ambientais. E o TDAH também tem essa questão, mas ele não tem como causa, por exemplo, as características de uma determinada cultura ou outra. O terceiro mito, ligado a isso que eu estou falando, fala sobre epidemia de TDAH, né? Justamente
todos têm TDAH, todas as crianças, né? Muitas pessoas acusam as escolas de estarem indicando muitos familiares e muitos pais para procurarem ajuda. E aí também a gente sabe que a prevalência, né, não mudou nos últimos 30 anos. O que acontece? Realmente o maior número de diagnósticos. Se a gente pega, né, 5% da população, faz uma continha rápida, de uma cidade com 100 mil habitantes, né, onde 5 mil tem TDAH. Há um tempo atrás, 100 eram diagnosticados. Hoje, 1000 são diagnosticados. Mas ainda, só 20, saiam daqui com esse número, só 20% da população com TDAH tem diagnóstico e é tratada. Então, quem está aqui está proibido de entrar nessa discussão, né? Que existem mais diagnósticos do que casos. Não existem, né? Pelo contrário, a gente tem um grupo enorme de pessoas não tratadas e vivendo mal e tendo prejuízos reais em suas vidas e ao longo dela, que é muita coisa. Já chegou. Esse aumento dos diagnósticos se deve a o maior número de mulheres identificadas e de adultos também, né? E aí a questão, como eu falei, claro que existe também uma questão da indústria farmacêutica que achou, né, um campo muito fértil para trabalho, etc. e tal, mas a pressão da sociedade atual, que existe, é real, mas isso não causa o maior número necessariamente de TDAH. O quarto, não há marcadores biológicos, que é, né, a ida ao consultório médico ou psicológico, que você faça uma avaliação clínica ouvindo a história desse paciente, mas não há, né, no caso de nós psicólogos, a gente não indicaria isso, mas o médico não vai precisar pedir uma ressonância, um exame, seja ele de imagem ou laboratorial, para fazer o diagnóstico TDAH. Apesar disso, né, as pesquisas com indivíduo com e sem TDAH já viram, né, isso também está extremamente documentado, que há alteração de estrutura e funcionamento cerebral e algumas alterações genéticas, só que essas pesquisas são feitas com grupos, né, e ainda não se conseguiu traduzir esses resultados das observações de grandes grupos para o indivíduo. Então, a gente não tem ainda esses marcadores claros para que você saia de lá, né, com aquela coisa assim, tá aqui, né? Ninguém questiona lá o ponto de diabetes, assim, 120, a glicemia, né? Ninguém fica questionando, mas a gente não tem um marcador claro para justamente essa investigação dentro do curso do diagnóstico do TDAH. Da mesma forma que não existem marcadores biológicos para demais condições psiquiátricas, esquizofrenia, depressão, transtorno de ansiedade e assim por diante. Estou correndo. Esses dois últimos foi o que eu falei que estão mais relacionados à nossa prática clínica, né? Aonde a gente possa pensar que quadros de desatenção e hiperatividade sempre vão, né, levar a um quadro de TDAH. Essas doenças todas psiquiátricas que eu estou repetindo, como por exemplo a depressão, você tem um quadro de desatenção enorme. Inclusive é um dos primeiros sinais, né? A pessoa conseguia lá fazer um controle do extrato bancário dela, não consegue mais, né? Tinha toda uma organização de como vai ao mercado, como é que se organiza em casa, não consegue mais. Então a desatenção ela possa ser um sintoma de diversas doenças, como a hiperatividade também. Aí eu coloquei alguns exemplos: autismo, depressão, transtorno de ansiedade, dislexia. Dislexia é um dos quadros mais difíceis da gente identificar, né, se, no caso, a criança tem TDAH ou não, porque ela tem um quadro de desatenção enorme. E um dos mais, né, das questões mais que aparecem no nosso contexto clínico é a questão da robotização, né, da infância, robotização da infância por conta do tratamento, por conta do uso da medicação. E quem trabalha com pesquisa, quem trabalha numa clínica que eu digo, a nossa clínica pessoal, ou não também, com realmente pacientes com TDAH, a gente sabe que isso não existe.
Até porque, se acontecer, a primeira pessoa que tem que saber disso é o médico que está tratando, porque aí ele vai fazer o ajuste. Eu digo que a psiquiatria é uma arte, né? Ela precisa de todas as informações sendo dadas pela colaboração dos próprios pais, do paciente, para que justamente esse ajuste aconteça. Então, não é o objetivo da medicação, e eu digo que se acontecesse isso, estava tudo resolvido. Desde quando quem trabalha com um paciente com TDAH, que está diagnosticado e tratado, que acontece tudo o que a gente quiser. Faça isso, toma banho, arruma a mochila e vai dormir. Sim, senhora. Agora você faz seu dever, geografia. Agora o de história, agora de matemática. Agora quem consegue isso, levanta o braço. Porque isso não é real, né? Aonde a gente consiga tudo em relação às necessidades desse paciente, porque ele está sendo medicado. Então isso não existe. O que às vezes acontece, que as pessoas não prestam atenção, é que às vezes existe uma série de outras condições com aquele paciente, então tem uma série de outras dificuldades ou uma série de outras medicações sendo utilizadas, e aí as coisas ficam às vezes mais difíceis. Mas a medicação específica para TDAH, ela não é para robotizar ninguém e nem consegue. Se conseguisse, a gente estava, né, com tudo resolvido. Então, essa administração é a médio prazo e com a colaboração de todos. Então, a gente precisa ter esses conhecimentos para diminuir o preconceito em relação, né, ao diagnóstico do TDAH, né? Para que a gente não chegue, nós profissionais que lidamos com isso, a gente chega às vezes numa escola até às vezes constrangida, porque a gente vai falar sabendo que a pessoa vai... mais um. Né? Eu já estive numa escola muitos anos atrás, ainda bem, que a pessoa fez questão de falar mais um. Então, não se trata disso. E a gente tem que pensar justamente que, terminando, né, ou minimizando esse preconceito em relação a todas essas questões que eu coloquei, a gente está ajudando as famílias afetadas em relação a isso, né? Porque elas que sabem exatamente como é que as coisas estão acontecendo. Muito obrigada. E já de primeira a gente já passou da hora. Passaremos então agora as perguntas, né? Alguém quer começar na plateia? Qualquer coisa para qualquer membro. Alô. Meu nome é Adalberto, sou cirurgião. Pergunto aqui, doutora, se tem alguma relação, uma maior incidência de tendência para suicídio nesses indivíduos? Eu até esqueci de colocar, né? O portador de TDAH, ele tem 2,8 mais chances de comorbidades psiquiátricas, né? Então, só 30% dos portadores de TDAH só tem TDAH. Isso é muita coisa, né? 70% tem TDAH e mais alguma outra comorbidade. São duas doenças ocorrendo ao mesmo tempo, né? Então você tem diabetes e hipertensão, você tem TDAH e dislexia, você tem TDAH e um transtorno de humor. Então, assim, dentro desse quadro, assim, há uma chance, com certeza maior que a população em geral. Mas dentro da prática clínica, né, isso não se compara, por exemplo, a um tratamento que a gente esteja acompanhando de um transtorno bipolar, por exemplo. Deixa o Dr. Rafael Martins complementar. Tem estudos bem novos que falam sobre isso, que há um risco aumentado, e não só para o TDAH, para transtorno de aprendizagem, né? Transtorno de aprendizagem em criança aumenta o risco de suicídio em criança e adolescente. Isso é real, a gente não vê, costuma, quem mais come mosca em avaliar isso, por incrível que pareça nos estudos, são os psicólogos escolares e os médicos e a família, né? Os colegas conseguem perceber de maneira mais clara sintomas depressivos, sinais de isolamento e de disfunção, né? Isso é muito interessante. Então, qualquer problema que cause impacto escolar, e a gente está falando bem de criança e adolescente, né, aumenta sim o risco de suicídio. Não é exagero,
não é adolescente mal-humorado, carrancudo. Tem que se fazer essa distinção, se é só adolescência mesmo, se é birra de infância, aí indo para aquela visão bem estereotipada ou preconceituosa, ou se é um problema e tem esse risco real. Mas há um risco aumentado, sim, no segmento. E na vida adulta, isso piora por conta das comorbidades, sem dúvida. Bom dia para a doutora Maria Angélica. Meu nome é Rita, eu sou psicóloga. Eu gostaria de ver como a senhora vê o despreparo dos educadores, né, hoje, com relação ao lidar, né, com esse transtorno, né, que é, como a senhora mesma disse, que a gente vê, é comum, né, de um tempo para cá, ou de alguns anos para cá, dentro das escolas. Aí eu envolvo aí as escolas não só privadas, mas públicas, porque, na minha opinião, existe uma carência, né, de profissionais, não só da psicologia, mas da pedagogia também e também de outros profissionais dentro desse contexto disciplinar, né? Como é que a senhora vê, como é que a senhora acha, o que a senhora acha que pode ser feito para mudar esse contexto, né, de despreparo mesmo, que eu vejo e a gente percebe com relação aos educadores? Sim. Eu ampliaria, né? Não só os educadores, toda a sociedade de forma geral, né? É claro que dentro da escola a gente às vezes vai ter uma dificuldade maior porque a gente precisa, né, da escola apoiando aquele aluno, né? Por mais que a gente faça uma série de intervenções familiares ou na sessão com esse paciente, se a escola, né, que ele passa a maior parte do tempo, que ele vai olhar ele vai passar por todas essas questões que o Dr. Rafael está colocando, né? A questão do bullying, a questão da dificuldade em si, né? Se ele tem também outras dificuldades de aprendizado, por exemplo, a escola, se ela não tiver, né? Não é nem, eu colocaria em primeiro lugar um preparo, mas uma abertura para que ela possa, né, ouvir os profissionais que estão acompanhando, né? Aprender junto. Né? A gente precisa de escolas que queiram aprender junto, né? E às vezes tem um desconhecimento. Essa questão da prevalência, por exemplo, essa questão da forma, né, como o TDAH se apresenta, da questão do número enorme de comorbidades, isso, né, da questão que o Rafael está trazendo fresquinha aqui, da questão do suicídio, da percepção dos colegas. Isso tudo, às vezes, né, se a pessoa não sabe, ela não tem como, né, atuar e pensar de forma diferente. Mas não vou ficar aqui em cima do muro, quem me conhece sabe que eu não fico. Isso também é diferente daquela escola, daqueles profissionais que estão envolvidos que atrapalham a gente. Aí existe, claro, existe, isso é real, né? Que chega e vai falar para a família que, tem certeza? Mas aqui, não é bem assim não, né? Ela mesma está com dificuldade, a família está procurando ajuda, ela mesma, que eu digo, a escola, e coloca algumas coisas, mas está tomando remédio, sem saber exatamente o que acontece. Agora, também, aí eu estou falando de uma coisa também que não é nada novidade, existem diversos profissionais, médicos e psicólogos que não entendem, que não sabem, né, do que se trata, do que é o TDAH. Então também, se eles de alguma forma não têm a honestidade de falar, olha, disso eu não posso te ajudar nessa questão porque eu não sei. E aí fica anos com um paciente falando que ele não tem nada, né? Então assim, é uma série de coisas, mas todos estão caminhando, né, para uma melhora. A gente precisa acreditar nisso, né? Existem diversas escolas com um trabalho maravilhoso, né, onde a gente fica extremamente feliz por conta da ajuda específica ao nosso paciente, que isso é o mais importante. É isso. Tá bom? Tem mais, não? Bom, Obrigado. Bom, por conta do tempo, vamos estar encerrando aqui a palestra, né? Quero dar o certificado. Muito obrigada.